Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler começando no versículo 1 até o versículo 21. João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 21. Glória a Deus. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Amados irmãos, nós estamos nos aproximando da nossa festividade anual, a Viva. E o tema da nossa festa é Mais Perto de Ti, uma alusão ao nosso tema anual, que é intimidade. Tiago diz na sua carta, capítulo 4, versículo 8, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. E antecipando a chegada da nossa festividade, eu quero trazer algumas reflexões, uma série de mensagens sobre esse tema, mais perto de ti. E quero começar analisando algumas verdades que estão aqui no capítulo 3 de João, versículo 1 ao versículo 21. E eu vou, antes de trazer alguns princípios, fazer um breve resumo dos versículos que nós lemos aqui no capítulo 3. Você percebeu que o capítulo começa mostrando um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu, mestre dos judeus,
procurou Jesus à noite para uma conversa. Nessa conversa, o Senhor Jesus Cristo ensina àquele homem que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Se alguém quer ver e entrar no reino de Deus, disse Jesus, ele precisa nascer da água e do Espírito. Quando Jesus diz isso, Nicodemos não entende o que ele está dizendo, mas Jesus explica com maiores detalhes que esse novo nascimento é obra do Espírito. E este Espírito trabalha de forma invisível, como o vento. Nós não vemos, mas ele está presente, ele está se movendo. Não vemos, mas é real. Nós não percebemos a obra do Espírito, mas a obra está aí. A obra é real, porque ele é real. Logo, Jesus anuncia nesta conversa com Nicodemos que ele será levantado como a serpente no deserto, quando Deus trouxe cura ao povo que estava enfermo por causa da picada de serpentes. Uma serpente foi colocada em um poste, e todo aquele que olhasse para a serpente era curado. E da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo também seria levantado da terra, para que todo o que nele crer tenha também a vida e a vida eterna. O texto apresenta então a grande declaração do Evangelho, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E, por fim, nos últimos versículos que lemos, Jesus mostra que a salvação é para quem crê. E aquele que rejeita a salvação, a oferta de salvação da cruz, ele já está sentenciado, ele já está condenado. Jesus diz a Nicodemos que ele é a luz que veio ao mundo, e cada pessoa decide se vem para a luz ou se permanece nas trevas. Foi isso que o Senhor conversou com Nicodemos naquela noite, quando recebeu a visita deste mestre. Irmãos, quantas lições, quantos princípios, quantas verdades são revelados quando alguém resolve chegar mais perto de Deus. Nicodemos chegou mais perto de Jesus, e ao chegar mais perto dele, num horário que era incomum, ninguém procurava um mestre para uma conversa filosófica de temas profundos à noite. Normalmente esse tipo de conversa acontecia pela manhã. Mas este homem, num horário incomum, se aproxima de Jesus, chega mais perto de Jesus, e essa proximidade que ele tem do Senhor Jesus Cristo nos ensina tantas e tantas verdades preciosas. E ao contrário do que muita gente imagina, nós vemos que estar perto de Jesus não é sobre receber apoio, receber um abraço carinhoso, receber um tapinha nas costas, um consolo, um carinho. Mas nós vemos nesse texto, e vamos perceber com uma maior riqueza de detalhes, que intimidade com Deus não é sobre carinho, é sobre transformação. Se aproximar de Jesus não tem nada a ver com ser abraçado por Ele, mas tem tudo a ver com ser transformado por Ele. Graças a Deus, irmãos, porque Deus não rejeita quem se aproxima dele. Pode ser na madrugada, pode ser na tarde, pode ser na manhã. Todo aquele que se aproxima dele sempre encontrará uma porta de intimidade aberta. Jesus não fechou a porta porque o horário não era adequado. Jesus não repudiou Nicodemos
porque não é a hora certa, porque todo aquele que quer chegar mais perto, sempre estará mais perto dele. Nicodemos é um mestre em Israel. E nós temos aqui um episódio extraordinário. Um homem de prestígio que se aproximou de Jesus no início da noite. E as primeiras palavras que saíram da boca de Nicodemos revelam muito sobre o coração desse homem. Se nós olharmos para o que ele começa a dizer, veja mais uma vez: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Se nós olharmos estas primeiras palavras sob as lentes da psicologia, da psicanálise, nós vamos entender algumas coisas interessantes sobre Nicodemos. A psicologia diz que existe um comportamento chamado projeção de identidade. É quando Nicodemos vê em Jesus algo que ele valoriza em si mesmo. E muitas vezes, quando uma pessoa usa um título que ela mesma valoriza ou ocupa, ela está expressando uma projeção, porque ela está vendo no outro aquilo que ela também reconhece, ou que ela deseja manter sobre si mesma. Então eu olho para uma irmã e digo, ou um irmão e digo, meu querido, é porque eu quero ser querido também. Reverendo, é porque talvez eu estou querendo ser reverenciado também. Tem gente que fica chateado, irmão, se você não chama ele pelo título dele. Qual é o título dele? Terceiro auxiliar do secretário. Mas se você não colocar lá na legenda terceiro auxiliar do secretário, meu irmão, a guerra está armada. Nicodemos se aproxima dizendo, Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus. A segunda coisa que, usando as ferramentas da psicologia, se percebe é que há uma admiração e identificação, porque ele deseja ser como aquele outro, reconhecendo nele aquilo que lhe falta. Quando nós admiramos alguém, a nossa tendência a usar títulos ou expressões que aproximam essa pessoa da nossa identidade ou daquilo que desejamos ser. É uma forma de dizer, eu reconheço em você algo que valorizo e que também gostaria de carregar de maneira mais intensa na minha vida. E hoje nós temos, irmãos, no meio da igreja, esse é um culto para membros da igreja. Então, se você não é crente, não conhece o Senhor, fique tranquilo. Essa conversa é entre nós, membros da igreja. A igreja, irmãos, entrou em alguns lugares em um comportamento que está atrapalhando a próxima geração. Nós trazemos crianças para o altar e começamos a dizer, pastor mirim, missionário, pastor, profeta, isso e aquilo. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, ou quem está fazendo isso, está fazendo na intenção de também ser valorizado nesse aspecto. E vira uma troca de honrarias. Já viu como funciona em alguns lugares aí? Estou aqui, diante da congregação, diante do excelentíssimo, do reverendíssimo, do fulano. Aí ele desce e vê o outro. Eu também estou aqui, diante do meu amigo, nobre, imaculado, Conceição, maravilhoso, o grande, o maior, o exemplo dos exemplos, o sacerdote dos sacerdotes, o sumo dos sumos. Fazemos toda uma pompa. A psicologia diz que também existe, ou poderia haver aqui com Nicodemos, uma gestão da imagem dele.
Porque Nicodemos, como mestre que ele era, ele usa um recurso de posicionamento social. E quando ele diz assim, Rabi, que quer dizer mestre na língua hebraica, ele está procurando equilibrar a sua própria posição social. Ele não chega como ignorante, mas como um mestre falando com outro mestre. E Jesus entendeu a jogada. Então, ele evita parecer um simples curioso. Se eu digo que você é mestre, logo você também vai entender que eu sou mestre. Então você não está conversando com qualquer pessoa. Não é por acaso que Jesus lá na frente diz assim, mas você não é mestre em Israel? E você não entende essas coisas? Porque ele começou lá atrás dizendo, você é mestre, eu sou mestre, somos mestres, todos mestres, estamos falando de mestrado. Jesus, beleza, então é mestrado? Vamos entrar então nas profundezas. Na primeira, irmão, ele já fica, mas como é que é esse negócio? Mas que história é essa? Como é que um homem pode nascer de novo, volta ao ventre da mãe? Como é que funciona isso? Mas você não veio aqui para um mestrado? Você não disse que é mestre? Eu vou falar como mestre. Ele está gerindo a sua imagem. E foi tão malandro que ao mesmo tempo ele usa o verbo no plural. Nós sabemos que tu és mestre em Israel, vindo da parte de Deus. Por que ele não disse eu sei? Por que ele jogou mais gente no meio? Porque ele está suavizando a sua exposição. E é um recurso psicológico para não se comprometer sozinho e estabelecer a sua autoridade. Eu não vou entrar em furada sozinho. Vou dizer que tem uma turma aí, mas só ele estava sozinho lá, irmão. Ninguém estava com ele. Ele não estava representando ninguém. Porque quando ele foi questionado, ele também se calou diante do Sinédrio. Mas para gerir a imagem, para não parecer arrogante, ele diz, olha, Senhor, nós sabemos, nós chegamos à conclusão de que tu és mestre em Israel. É muito importante, irmãos, perceber que Nicodemos não estava demonstrando nenhum interesse genuíno pela vida espiritual. O movimento dele é só de curiosidade, uma diplomacia religiosa diante de alguém, Jesus, que estava começando a se destacar na região. Esse cara está crescendo, eu estou ouvindo falar muito desse nome, Jesus de Nazaré. Levantou-se um profeta em Nazaré, lá na região da Galileia, o seu nome é Jesus. Eu vou lá investigar esse burburinho, esse movimento que está acontecendo. Vou fazer a diplomacia. Não havia interesse, ele não foi conversar sobre vida espiritual. Aliás, nós nem sabemos o que ele foi falar, porque ele só se apresenta dizendo, eu sei que o senhor é mestre. Ele não fala mais nada. Ele não diz o que ele veio fazer. Nós sabemos o que ele veio fazer. Ele não veio interessado numa mudança de vida. Ele não estava sedento de Jesus. Ele não estava interessado em amar a Jesus, em se aprofundar na pessoa, no conhecimento de Jesus. Não era. Pura curiosidade. E a prova disso está nas próximas falas dele. Porque todas elas revelam incredulidade e limitação. Os olhos de Nicodemos estavam fixos no impossível. Como pode alguém nascer de novo? Pode ele voltar ao ventre? Como pode ser isto? São perguntas que falam de incredulidade. Ele não estava ali para crer no Messias, para crer no Salvador. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Muita gente chega mais perto dele sem a intenção de estar perto dele. Mas Jesus não tem compromisso com a maneira como você chega perto dele. Pode ter chegado com a intenção equivocada, errada,
incorreta, mas ali Ele vai transformar também. Olha para você. Quantos não chegaram para Jesus atrás de namorada, de namorado? Lembra da história, da canção que nós cantávamos? Um jovem veio à igreja, se apaixonou por uma moça, veio falar de namoro com ela, ele disse, não, tem que aceitar Jesus primeiro. Ele aceita Jesus, vem correndo para a menina, vai lá na frente, levanta a mão para o céu, agora sim, ela vai namorar comigo. Vem até a moça, a menina diz, não, tem que se batizar nas águas. O coitado vai, passa pelo discipulado, chega às águas, batiza nas águas, termina o batismo, vai atrás da moça e diz, e agora? Vamos namorar? Diz, não, tem que ser batizado no Espírito Santo. Diz, meu Deus, mas que mulher complicada. Jejum e oração, oração e jejum, jejum e oração. Jesus batiza com o Espírito Santo, e agora a moça vem ao encontro dele, vamos namorar. Mas agora ele foi transformado, irmão. Ele diz, olha, eu cheguei para perto dele com a intenção de te encontrar, mas fui encontrado por ele. Agora, nós vamos ter que orar para saber se esse namoro é de fato o que Deus quer para nós. Chegou com toda a intenção errada, mas chegou e foi transformado. Tem gente que chega mais perto porque ele está procurando mostrar uma boa aparência, que é uma boa pessoa, para dizer para o juiz da imigração, vive amaziado, vamos casar porque tem que ir na imigração, e as pessoas têm que saber. Mas aqui, irmão, quando ele chega com essa intenção, Jesus encontra, e quando ele chega com essa intenção, Jesus disse, mestre em Israel, pastor, o senhor é homem de Deus. Como eu admiro essa igreja, esse ministério. A gente sabe, irmão, do jogo. É mesmo, irmão, pastor, nós estamos aqui, a gente quer consertar a vida, casar, e a gente quer fazer direitinho. Mas não é para servir ao Senhor, é para resolver o problema lá fora. Mas aqui, irmão, ele vem uma, vem duas, e a gente vai enrolando também. Não, vamos marcar para depois. A gente marca esse casamento, e aí a palavra vai entrando. Jesus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. De repente ele casa, irmão, e descobre que não era sobre o casamento, era sobre transformação. Jesus não perde tempo com formalidade. Quando Nicodemos aparece cheio de formalidades, Jesus dá um choque de realidade em Nicodemos e começa dizendo, tem que nascer de novo. A psicologia diz, irmão, que uma maneira muito simples de você mudar uma situação de tristeza é você dar um susto em alguém. Não vá fazer isso, hein? Quando uma pessoa chega assim, toda choramingando, não sei. Qual é a nossa tendência natural? Vem aqui, você começa, é verdade. Os entendidos dizem que você precisa dar um choque. E um dia, a gente estava numa reunião de amigos e fizeram esse teste, irmão. Chegou um camarada todo atrapalhado, contando dificuldade, luta, aquela, ombrinho para baixo, chorando, choramingando, vida difícil, complicada. E tinha um jovem que sabia dessa ferramenta e ele chegou, irmão, deu um grito, pá! O cara que estava assim chorando, ele assustou, irmão, ele tomou um choque. Esse cara tá doido? Esse homem tá louco? O foco dele mudou completamente. Imediatamente. Já viu quando você acorda de manhã, você está, meu irmão, numa canseira. Poxa, ontem o culto terminou um pouquinho mais tarde, o pastor demorou. Ai, meu Deus, 5 hoje, 4. Tem aquele dip, tem o indiano, tem o fulano e esse trânsito. Aí você está lá, irmão, o olho cheio de remela. Quando você chegar no espelho, arregala o olho e dá um grito, irmão.
faz uma careta no espelho, e fica olhando a sua cara toda torta. Você vai ver como o seu ânimo vai mudar. Quando Nicodemos chega, Rabi, eu sei, nós sabemos que tu és mestre em Israel, que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Aí Jesus joga um balde de água fria. Em verdade te digo, é necessário nascer de novo. Ele olhou, não entendi nada. Entrou em choque. Ficou assustado. Porque Jesus, ao invés de continuar no protocolo, ele vai direto ao ponto. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque intimidade com Deus sempre vai mudar o nosso foco. Todas as vezes que você vier para a intimidade com Deus, Deus vai mudar a tua visão. Você vai chegar falando de green card, Deus vai mudar o teu foco para salvação de almas. Você vai chegar pensando em voltar, Deus vai mudar o teu foco para propósito na terra. Porque intimidade muda os nossos olhos. Toda intimidade com Deus descortina algo novo que nós não enxergávamos quando estávamos distantes. Longe dele, nós estamos falando de sinais, de milagres. Perto dele, nós estamos falando de nascimento novo, novo nascimento. É outro assunto, irmão. É outro tema. Jesus não aceita o jogo formal, mas ele desarma Nicodemos e revela a condição espiritual dele. É necessário nascer de novo. Essa é uma frase, irmão, que derruba título, derruba currículo, derruba protocolo. O cara veio falando de título e Jesus veio falando, nada disso importa. Título não entra no reino. Título não dá condição nem de ver o reino de Deus. Ali na intimidade, Nicodemos percebe que não basta ser fariseu, que não basta ser mestre, que não basta ser membro do sinédrio, que tem que ter transformação que só Deus pode dar. E é na intimidade que a gente vê isso. Sabe por que tem tanta gente atrás de aparência, irmão? Atrás de título, atrás de currículo, atrás de posição? Porque não tem intimidade com Deus. Sabe por que tem tanta gente atrás de um anel para colocar no dedo? Porque não tem intimidade com Deus. Irmãos, os maiores homens que conheci em termos de conhecimento eram homens tão simples, pessoas tão distantes dessa aparência. Um dos grandes mentores da minha vida foi o pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto foi um mestre da palavra. Pastor Antônio Gilberto foi um oficial da Marinha do Brasil. Por alguns momentos da sua vida, trabalhou aqui no centro da NASA, em Houston, no Texas. E ele conta um testemunho que um certo dia até se encontrou com Albert Einstein andando por um trem no estado do Texas. Um homem com um gabarito, com muitos currículos. Nunca vi um anel de formatura no dedo do pastor Antônio Gilberto. Nunca vi um diploma dele na parede. Nunca vi ele fazendo um perfil para divulgar as suas obras. Nunca vi ele vendendo um livro dele. Nunca vi ele, irmão, com essa besteira, esse besterol de pregadores, de cantores que nós temos por aí, fazendo os selfies, fazendo fotos, porque eu tenho que fazer o reel da mensagem que eu preguei. Nunca vi. Mas era um homem honrado neste país. Quantas vezes eu
o acompanhei em algumas reuniões com gente grande, irmão. E um homem desse tamanzinho, falando inglês fluente, conversando. Falei, mas rapaz, não é? Eu estou aqui para assessorar o homem, quase que eu estou pedindo ele para me ajudar. Um homem simples, mas um homem com intimidade com Deus. Quando a gente conversava com ele, disse, pastor, mas o senhor tem que fazer isso aqui. Pastor, o senhor tem que lançar a sua Bíblia, o seu comentário. Disse, não, meu irmão, deixa isso aí, não quero isso não. Um dia nós estávamos andando no carro e conversando sobre a obra de Deus, sobre a igreja. E ele disse, irmão Gileade. Porque era assim que ele falava. Irmão Gileade. Eu recebi tantas propostas para dirigir grandes igrejas no Brasil. Igrejas com milhares e milhares de membros, mas nunca aceitei, porque Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para a área do ensino, para ensinar o povo de Deus, para andar pelo Brasil, nas selvas, nos estados, nas cidades, ensinando a respeito da escola bíblica dominical. E hoje, irmão, pela falta de intimidade, nós estamos degladiando para saber quando é que o pastor vai colocar o meu nome no cartaz. Quando é que eu vou entrar na escala? Quando é que o meu nome será soprado entre os grandes? O nome disso é falta de intimidade com Deus. Porque quem entra no secreto vai entender que não é sobre ser chamado de rabi, que não é sobre ser chamado de mestre, que é sobre nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. E essa intimidade expõe a nossa incredulidade. Quantas capas de religiosidade tentam esconder a nossa falta de fé? São citações bíblicas, ternos, gravatas, saias, vestidos, músicas, postagens no WhatsApp, no Instagram, na internet. Fala a paz, paz do Senhor. Mas se chegar na intimidade, vai ficar claro que é um incrédulo. É na intimidade que essa incredulidade é revelada. Porque diante de Jesus não há capas, tudo cai. Hebreus 4:13, diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Posta no Instagram, meu irmão, que é uma santa mulher de Deus, mas só Deus sabe o que faz fora do Instagram. Cheio de capa no Facebook, mas só Deus conhece o que está além da capa. Cheio de capa no status do WhatsApp, mas só Deus sabe o que está além desta capa. Tem nome de crente, carteirinha de crente, título de crente, mas na intimidade ficará claro, se ele entrar em intimidade com Deus, ele vai ser exposto na sua incredulidade. Jesus não apenas mostra a necessidade de novo nascimento, mas ele vai revelar a Nicodemos como ela pode ser suprida. Veja, ele chega cheio de capa, cheio de aparência. E olha o que Jesus diz sobre o coração dele. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas. Como é que vocês vão crer se eu falar sobre as celestiais? Você está aqui cheio de pompa, mas você não crê no que eu falo. Você não acredita na minha mensagem. Você não abraça o meu evangelho. Está aqui com cara de crente, mas não vive o evangelho. Não aceita o evangelho no seu coração. Você tem que nascer de novo. E como é, Senhor, que eu posso nascer de novo? Ele não faz a pergunta, mas Jesus explica. Ele diz, você tem que nascer de novo. Mas como ele não diz nada, Jesus diz, então eu vou te mostrar como é que nasce de novo. Nicodemos, tudo se resume à fé.
A fé, ela precisa de um objeto. E esse objeto é o próprio Cristo. Então, Nicodemos, do mesmo modo que os israelitas olharam para a serpente de bronze no deserto, vocês que precisam nascer de novo, precisam olhar para a cruz. Tem que olhar para o Cordeiro de Deus. Porque olhar para a cruz é contemplar que Ele, Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira. E aqui está algo surpreendente, irmão. Eu estava estudando essa palavra por esses dias, e isso aqui me chamou muito a atenção. No Novo Testamento, quando o verbo amar é usado em relação a Deus e ao pecador, ele sempre aparece no passado. Não está aqui no texto, porque Deus amou. Não está no presente. Não está escrito assim, Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho. O tempo está todo no passado. Deus amou, que deu, para que, se alguém crer, mas o ato dele está no passado. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste muita atenção. Deus não ama o pecador, Deus amou o pecador. Pastor, o que o senhor está dizendo isso? Por que o senhor está dizendo isso? Por que é importante dizer isso? Porque o critério bíblico do amor não é se Deus me dá saúde, emprego, bênçãos, mas o que Ele já me deu em Cristo Jesus. Escute, a percepção dos nossos dias de muita gente que está vivendo uma capa religiosa é a seguinte: se eu fui abençoado é porque Deus me ama. Se eu estou em crise, será que Deus não me esqueceu? Será que eu não estou fazendo alguma coisa errada e aí eu não estou recebendo do amor de Deus sobre a minha vida? E nós condicionamos o amar de Deus ao momento que nós estamos vivendo. O Novo Testamento, ele corrige essa visão, porque no Novo Testamento, o amor de Deus não oscila com as circunstâncias, porque ele já foi completamente revelado na cruz do Calvário. Então, toda bênção hoje é apenas uma consequência desse amor que já aconteceu lá atrás. Então a lógica bíblica é mais ou menos essa: eu sei que Deus me ama, porque Cristo morreu por mim. A lógica não é, sei que Deus me ama, porque recebi algo hoje. Ai, como eu sou amado, olha, hoje a patroa me deu um tip que nunca me deu. Ai, Deus, o Senhor me ama muito. E no dia que não apareceu o tip, como é que fica, irmão? Chegar ao final do ano, não está lá no jarrinho, o chequinho, o dinheirinho a mais. Ah, eu tenho que orar mais, porque só assim para Deus trabalhar na minha vida. Lamentavelmente o diabo deturpou até mesmo o nosso entendimento do amar de Deus. Porque o mundo vê a Deus como um avô bonzinho, um homem bonzinho, um papaizinho querido, que ama todo mundo do jeito que é. E com isso esvazia a gravidade do pecado e a necessidade da cruz. Ou seja, se Deus ainda está amando o pecador agora, como a maioria pensa, então a cruz é dispensável. Eu não preciso olhar para trás. Eu não preciso olhar para aquele que foi pendurado na cruz. Mais chocante ainda é a frase Deus te ama, que nós falamos com tanta frequência. Eu sei que ela é bem intencionada, e de fato é bem intencionada, mas não é a forma como o Novo Testamento apresenta o amor de Deus. Porque se nós dizemos Deus ama o pecador no presente, nós damos margem para ele pensar, então posso seguir assim porque Deus me ama. Você já viu que às vezes a gente fala para alguém,
Jesus te ama, Deus te ama, mas você tem que mudar de vida. Ele diz assim, eu vou dar um tempo, eu vou esperar um pouco mais, eu vou aguardar, sentir no coração esse amor de Deus por mim. Você entendeu a jogada do diabo? Você compreendeu? Eu vou esperar, sentir. Afinal de contas, ele me ama. E tá cheio de gente aí fora, irmão, levando uma vida completamente torta e dizendo que é amado por Deus. Deus me ama. Deus me ama. Está no adultério, Deus me ama. Está na prostituição, mas Deus me ama. Está nas drogas, mas Deus me ama. Está com um copo de cerveja na mão e dizendo que Deus ama. Ah, Deus me ama. Olha a vida que Ele tem me dado. Deus me ama. Não preciso olhar para a cruz. Deus me ama. E se nós dizemos, Deus amou o pecador, nós colocamos todos diante da cruz, porque Deus já mostrou o seu amor, e se você o rejeita, o que resta para você é o juízo do inferno. Não é um amor hoje que fica te abraçando. Meu irmão, se o seu negócio é meu lindo, minha linda, vá servir a Deus no Netflix, irmão. Vá buscar a Deus lá em casa, porque aqui, com a palavra do Senhor, Deus te amou. O amor está na cruz, que foi o Senhor Jesus Cristo, pendurado lá em teu favor. Se você não olhar para a cruz, não entra no reino de Deus. Pode ser até lindo, irmão, não entra. Não vai entrar. Muita gente gosta de ouvir Deus te ama. Parece bonito, mas não é assim que a Bíblia fala. O Novo Testamento nunca coloca o amor de Deus ao pecador agora. Sempre fala no passado, para você olhar lá atrás. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Paulo disse, Cristo me amou e se entregou por mim. Paulo também disse, pelo grande amor com que nos amou. E quando eu digo, me amou, como? Cruz. Olha para trás. Olha para o ato dele. Olha para o seu ato de amor. Isso significa que o amor de Deus não é um sentimento que muda com o tempo, irmão. Mas é um ato histórico na cruz, definitivo, irrepetível. Fora da cruz o pecador não encontra amor, mas condenação. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Não é amor, é ira. O que está presente hoje é a ira de Deus. Se não olhar para a cruz, está debaixo da ira e não do amor de Deus. Por isso a verdadeira mensagem é essa: Deus te amou na cruz. Se você crer em Cristo, esse amor se torna vida eterna para você. Mas se você rejeitar, só lhe resta o juízo. Fique de pé na casa do Senhor. Que história tão maravilhosa, porque esse encontro íntimo com Jesus me chama a atenção, irmãos, que quando nós chegamos mais perto de Jesus, nós começamos a descobrir o coração de Jesus. Nicodemos, ele percebeu, ao chegar mais perto de Jesus, que não era sobre Nicodemos, mas era sobre o mundo inteiro, que foi amado por Deus. Uma coisa que você vai aprender, meu irmão, à luz da Bíblia, é que quando você chega aos pés de Jesus, a intimidade com Ele nunca é sobre você. Você chegou pensando em você, trazendo a sua vida, aí você vai descobrir que não tem nada a ver com você. Creia-me, irmão,
Esse ano eu completei 40 anos. Não parece. Eu comecei a pastorear igrejas, eu tinha 22 anos de idade. 22 anos. Meu irmão, eu já encontrei tanta e tanta coisa nesses anos de ministério. E nessa caminhada, nesses anos de ministério, não foram poucas as vezes que eu vim aos pés do Senhor para falar de mim, das minhas coisas. Mas nesses anos todos, todas as vezes que eu venho, Senhor, não aguento. Ah, Senhor, quando? Quando é que o Senhor vai fazer na minha vida? Senhor, e os meus sonhos, e os meus projetos, e os meus desejos, e as minhas coisinhas. Para minha surpresa, irmão, quando Ele fala, não tem nada a ver comigo. E talvez você pense assim, pastor, mas não é frustrante chegar aos pés do Senhor e não ouvir nada a respeito de nós que estamos ali? Deixa eu contar um segredinho para você. O salmista disse assim: na presença de Deus há abundância de alegria. Quando você entra na intimidade de Deus, com Deus, falando de si, Ele vai mostrar que não é sobre você. Mas você não vai sair tristinho, porque o que te deixa triste é o teu egoísmo. O que te entristece são os teus desejos não satisfeitos. Mas na presença dEle, vendo o desejo dEle, que é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando você olha o coração de Deus, que não é sobre Nicodemos, o coração dele é: Deus amou o mundo inteiro de tal maneira. Começa a haver transformação. Então eu venho para Jesus e digo assim: ai, Jesus, esse negócio de mexer com gente é complicado, esse povo é trabalhoso, Senhor, povo de dura cerviz, como disse Moisés. Senhor, povo dura cerviz quer dizer pescoço duro, irmão, gente, pescoço complicado, que não vai, que é gente dura de lidar, complicada. Aí Deus vem e diz assim: mas como eu amo essa cidade de Columbus, como tem gente nessa cidade que precisa ser alcançada. Eu amei o mundo inteiro, eu amei esta gente, que entreguei o meu filho. E aí, irmão, você vai ficando constrangido. Paulo disse: o teu amor me constrange. Você vai ficando constrangido. Diz: Senhor, eu sou muito egoísta. E aí você começa a se repreender: eu sou muito invejoso, eu sou muito egoísta, eu sou muito vaidoso, eu só fico atrás das minhas coisas também, Senhor, mas eu não presto, Senhor. E aí você sai da presença dele, irmão, transformado. Assim, cara, eu quero é servir a Jesus. Eu acho que eu preciso fazer mais para Deus. Ah, mas o povo é complicado. Pode mandar mais complicado ainda, Senhor. Manda mais gente. Eu quero ver a tua casa cheia. Eu quero ver gente te amando, te servindo. Mas vai te dar trabalho, você vai perder cabelo. Não tem problema, Senhor, é o teu coração. Eu quero o teu coração. Estar mais perto de Jesus muda tudo, 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 tudo muda. Nicodemos começou a conversa preso nas formalidades, na incredulidade. Mas mais tarde, olha como essa conversa no pé da noite, irmão, mudou a vida desse homem. Mais tarde, lá no capítulo 19 de João, ele foi capaz de se humilhar. E a Bíblia diz que ele trouxe 30 quilos de perfume. Carregou o corpo de Jesus da cruz para o sepulcro e trouxe 30 quilos de perfume para perfumar o corpo de Cristo. O homem que era o mestre, que estava por cima da onda, foi lá na cruz,
ele viu a cruz. Ele viu o Senhor pendurado na cruz. Tirou o seu corpo ensanguentado. Agora não eram as mãos limpas de Nicodemos, eram as suas mãos sujas com o sangue do Salvador. Traz o seu corpo, limpa o seu corpo, perfuma o seu corpo, leva o seu corpo para o sepulcro. Mas tudo começou no dia que ele estava mais perto de Jesus. Quando nós chegamos mais perto de Jesus, a nossa religiosidade cai, a nossa incredulidade fica exposta, mas aí encontramos um amor que já foi provado. Aleluia. Um amor que já foi provado de uma vez por todas na cruz do Calvário. Chegar mais perto dele não é sobre sentir conforto, irmão, sobre ser abraçado, ser paparicado. Não. É sobre ser transformado. É isso, irmão. É mudança de dentro para fora. Se você está procurando a intimidade para ter um colinho do papai, meu irmão, você vai se surpreender na intimidade com Deus. Não é nada disso. Você vai ver que não é sobre ficar recebendo um chamego na cabeça, no cabelo. Ah, meu irmão. Se você entendesse quem é que te pede, você lhe pediria e ele te daria a água da vida. Fecha os teus olhos. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, maravilhoso. Tu és perfeito nos teus caminhos. Tu és grande, 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 Senhor. Como nós precisamos estar mais perto de Ti. Como nós precisamos chegar mais perto, Senhor, para acabar com a nossa religiosidade, acabar, Senhor, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, Senhor, com o nosso egoísmo. Nós precisamos chegar pertinho de Ti, Senhor, para arrebentar esse coração egoísta, vaidoso, Senhor. Quantas vezes nós chegamos na intimidade, Senhor, por causa dos milagres, porque ouvimos falar dos milagres, das bênçãos, das maravilhas, mas quando chegamos aqui, Senhor, no oculto de uma noite, nós então descobrimos, Senhor, que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos de transformação. Quando nós chegamos com as nossas informações, cheios de conhecimento, nós descobrimos que nós não precisamos de mais informações de um mestre qualquer, mas que precisamos de transformação, de um Salvador que foi pendurado na cruz para nos resgatar dos nossos pecados, da nossa religiosidade, das nossas aparências, para vermos o Teu reino, para entrarmos no Teu reino, Senhor. Porque se não nascermos de novo, não entraremos, não veremos as maravilhas do Teu reino. Pai, graças pela Tua palavra, em nome de Jesus oramos. Amém, amém.